Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho, dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, estamos hoje celebrando a liturgia dominical, a nossa Páscoa semanal. Estamos iniciando na igreja o tempo litúrgico comum ou ordinário, que é composto de 34 semanas. Hoje nós estamos iniciando com a segunda semana do tempo comum, visto que o primeiro domingo do tempo comum, celebrado no último domingo, coincidiu com a festa do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse tempo litúrgico na vida da igreja, tempo comum, ordinário, ele, através dos evangelhos que nós iremos ouvir nestes domingos, ele tem como objetivo nos ajudar a ter um conhecimento mais profundo de quem é Jesus Cristo, nosso Senhor, e qual a sua missão para a qual Deus o enviou a este mundo, a vida de cada um de nós. Hoje nós escutamos no Evangelho um trechinho do capítulo 1 do Evangelho de João, os versículos de 29 a 34, que é justamente o início do Evangelho de João, onde ele começa a falar sobre Jesus, a apresentar quem é Jesus Cristo e a falar da sua missão. A primeira leitura, retirada do livro do profeta Isaías, falava da figura do servo, daquele que Deus constituiu como luz das nações, luz para os confins de toda a terra. Essa missão dada ao servo, ela será aplicada justamente à vida de Jesus. E João Batista, uma figura importante no Evangelho, hoje ele nos apresenta Jesus sob esta ótica do Cordeiro de Deus que tira
os pecados do mundo. Neste segundo domingo do tempo comum, a liturgia quer nos falar sobre a pessoa de Jesus como aquele que é o Cordeiro de Deus, que foi enviado a este mundo para tirar os pecados da nossa vida. É uma apresentação, a princípio, bem simples da pessoa de Jesus, mas ao mesmo tempo muito profunda e que nos revela a grandeza da missão de Jesus. Ele não é um simples homem, mas é aquele sobre o qual o Espírito Santo desce e permanece. Ele foi constituído por Deus nosso Pai para tirar os pecados do mundo. João faz esta aproximação, esta apresentação de Jesus, quando Jesus se aproxima dele e João estava cercado pelos seus discípulos, as pessoas que tinham ido ali para receberem o batismo de água, de conversão. E João apresenta a figura de Jesus. É isso que a liturgia está fazendo hoje com cada um de nós que estamos aqui presentes. Ela está mostrando para nós quem é Jesus Cristo, o que ele veio fazer neste mundo, o que ele veio fazer na vida de cada um de nós. E nós recebemos esta apresentação de João Batista. A continuação desse evangelho narra os primeiros chamados que Jesus fez aos seus discípulos, André, Tiago, João e Pedro. É a primeira experiência, o primeiro contato que os discípulos têm com Jesus, a partir dessa apresentação que João Batista faz de Jesus. Então, hoje, celebrando essa liturgia, cada um de nós é convidado a acolher a presença deste que é Cordeiro. Quando a gente vê essa palavra, né, Cordeiro, isso traz à nossa memória a experiência do sacrifício. A vinda de Jesus na vida de cada um de nós, o cumprimento da sua missão, vai passar por essa experiência do sacrifício. Quando João Batista anuncia a sua chegada e nos apresenta ele como o Cordeiro de Deus, ele está nos falando dessa missão de Jesus, que é tirar o pecado do mundo, que passará pela experiência do sacrifício, da cruz, da morte, da entrega da sua própria vida, para que o pecado seja extirpado do mundo, né? Para que Jesus possa cumprir a sua missão e tirar o pecado do mundo, ele precisa viver a experiência de ser cordeiro, de ser sacrificado para que o pecado possa ser retirado da vida de cada um de nós. Não sei se vocês prestam bem atenção nisso, talvez não, eu acho que não. Na hora da Santa Missa, próximo à comunhão, quando nós rezamos, ou na maioria das vezes, cantamos esta oração, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Não é isso que a gente canta 3 vezes, próximo ao horário da comunhão? Nesse momento, o padre aqui no altar, ele faz um gesto, que é de partir o pão. Aquele gesto significa que o Cordeiro, que é Jesus Cristo, está sendo partido, sacrificado, oferecido a Deus para que o pecado seja tirado da vida de cada um de nós. É um gesto que a grande maioria das pessoas não percebe, que às vezes a gente ainda está se saudando com a paz e acaba perdendo aquele gesto importante que
simboliza justamente a missão de Jesus Cristo na vida de cada um de nós. Para que ele possa tirar o pecado da minha vida, ele precisa ser sacrificado, precisa ser partido, precisa ser imolado em sacrifício para que o pecado seja retirado da minha vida. Então, que esta liturgia, meus irmãos e irmãs, do segundo domingo do tempo comum, ela represente para a vida de cada um de nós o começo de uma aproximação maior da pessoa de Jesus. Como eu disse, o tempo comum, através dos evangelhos que nós iremos ouvir, ele quer nos ajudar a conhecer melhor a pessoa de Jesus. A gente participar das 34 semanas do tempo comum, quando você terminar as 34 semanas, que vai terminar lá em novembro, no último domingo do ano litúrgico, que é o domingo que nós celebramos a festa de Cristo Rei, certamente você terá um conhecimento melhor e mais profundo da vida de Jesus. Hoje, João Batista no Evangelho, ele dá apenas uma primeira apresentação de Jesus. Ele mostra para cada um de nós quem é Jesus. Ele cumpre a sua missão. Ele veio para preparar a chegada de Jesus. E quando Jesus chega, João Batista sai de cena. Ele aponta, ele mostra o caminho para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como que nos dizendo que nós precisamos seguir, acompanhar os passos daquele que é o Cordeiro de Deus e que tira o pecado da minha vida. Se você quiser se ver livre do pecado na sua vida, você precisa seguir a Jesus Cristo, que é Senhor, que é Cordeiro, que é aquele que imolou e sacrificou a sua própria vida para que o pecado fosse extirpado da minha própria caminhada. Conhecer Jesus, servir a Jesus, amar a Jesus, vai nos levar a fazer essa experiência de deixarmos o pecado e vivermos uma vida para o Senhor. Porque Jesus, como João nos dá o testemunho aqui no Evangelho de hoje, é aquele sobre o qual ele viu o Espírito descer em forma de pomba e permanecer em sua vida. Que o Espírito Santo também possa descer sobre a vida de cada um de nós, permanecer em nossa vida e nos ajudar, através da leitura da Palavra de Deus, a conhecer melhor Jesus, para servi-lo de uma maneira melhor e amá-lo com um coração puro, verdadeiro e sincero, fazendo assim essa experiência da salvação de Deus em nossa vida. Talvez hoje fique este convite para você começar a aprofundar o seu conhecimento de Jesus, começar a ler a palavra de Deus, começar a se dedicar a um conhecimento mais verdadeiro de Jesus. Não só daquilo que você ouviu falar, daquilo que lhe disseram sobre Jesus, mas daquilo que você conheceu pela experiência de caminhar atrás dele como discípulo, seguindo os seus passos e vivendo também a sua missão. Por que nós precisamos conhecer e saber quem é Jesus? Porque nós somos cristãos, nós somos discípulos e discípulas de Jesus. A missão que Jesus cumpriu é a missão da vida de cada um de nós também. Para nós podermos viver esta missão e continuar no mundo a obra de salvação de Jesus, nós precisamos conhecê-lo, para assim viver também essa missão de sermos Cordeiros de Deus que também tiram o pecado do mundo. Se Jesus viveu essa missão, ela também é dada a cada um de nós através do nosso batismo, para que nós possamos, com nossa vida sacrificada, doada, entregue e imolada a Deus, fazer essa experiência de ver o pecado longe da nossa vida e também da vida do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.